Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na última sexta-feira, num evento virtual promovido por um banco privado, o ministro Paulo Guedes, da Economia, disse a investidores estrangeiros que a crise institucional alimentada pelo presidente Jair Bolsonaro pode prejudicar a economia do país. Aí, aspas de Paulo Guedes. Todo esse barulho sobre instituições e democracia pode afetar nossa bem posicionada economia, no sentido de que estamos prontos para avançar novamente? Minha resposta é que isso pode produzir muito barulho e desacelerar o crescimento, mas não mudar a direção da política econômica. Estamos na direção correta. A gente sabe, né, Fausto, que a instabilidade política não é boa para nada, mas parece que o ministro, que é o mais poderoso do governo, quer se livrar da própria responsabilidade, já que a condução da economia, independentemente da postura de Bolsonaro, vai muito mal. Bem, Glauco, então, o que nós estamos vendo aí é, mais uma vez, uma fala bastante equivocada do atual ministro. Claramente a economia está bem longe de estar no caminho correto. Nós estamos com uma inflação aí passando dos 10%, principalmente para os mais pobres. Nós estamos com uma taxa de desemprego muito alta, próxima aí, acima dos 14 milhões de desempregados. Nós estamos com uma renda baixa, a população mais pobre está ficando mais pobre. O número de pessoas abaixo da linha da pobreza vem crescendo, já passou da casa dos 20 milhões. Ou seja, nós estamos bem longe de estar no rumo certo. Né? E, por outro lado, as expectativas, inclusive, de crescimento econômico no próximo ano, vêm a cada momento e a cada episódio se reduzindo agora abaixo dos 2%. Quase todos os analistas já trabalham com crescimento para 2022, abaixo dos 2%. E esse ano mesmo, que se esperava um crescimento maior, até por conta do efeito do retorno da pandemia, enfim, o próprio efeito estatístico, né, da queda do PIB do ano passado, tão acentuada, né, acima dos 4%, não deve ser muita coisa. Ou seja, a economia brasileira, na verdade, está parada. Está parada porque não há um claro projeto. O único projeto que o governo afirma ter são reformas que, na verdade, são desconstrução de direitos. E na outra ponta há uma enorme instabilidade. O mercado abomina qualquer tipo de estabilidade. A gente sabe que o conjunto de pessoas, empresas, organizações, para investir precisam de estabilidade, precisam de saber para onde as coisas estão rumando, de alguma forma, tanto de um lado o Paulo Guedes, uma política econômica que eu diria que é muito próxima à não política econômica, e de outro, o presidente Bolsonaro, na prática, levam o Brasil a um lugar cada vez pior do ponto de vista econômico. A economia não avança, as pessoas pioram a sua vida, o carrinho de supermercado está cada vez mais vazio, o preço da gasolina cada vez mais alto, o botijão de gás já estourou a casa dos R$100, ou seja, de alguma forma nós estamos bem longe aí, de rumar para algo muito bom. E tudo que caminha não melhora, na verdade só atrapalha. De um lado as reformas no Congresso, que vão destruir e cada vez mais retirar direitos de trabalhadores, e de outro, a gente tem um governo que implementa a instabilidade como lógica de ação, como de fato programa de governo. O único programa de governo, o único item de fato que o governo Bolsonaro vem implementando é a instabilidade e afronta a democracia. Inclusive, a gente confere algumas matérias na mídia tradicional ali apontando que o Bolsonaro estaria supostamente a favor de uma irresponsabilidade fiscal quando propõe ali a questão do Bolsa Família, e o Guedes não consegue achar uma solução dentro das limitações orçamentárias, mas também dentro da lei do teto. E, na verdade, trata-se de uma discordância assim que, quando a gente olha, Fausto, quer dizer, o governo teve 3 anos para reformular o Bolsa Família, né? Não o fez. Também não queria nem implementar o auxílio emergencial, propôs ali R$200 no início, depois isso foi modificado no Congresso Nacional e hoje o Palácio do Planalto apresenta o auxílio como se fosse uma ideia sua, o que nós sabemos que não é verdade, só surgiu por conta de muita pressão da sociedade, das entidades, dos sindicatos, dos movimentos de uma forma geral. Então, na verdade, existe aí uma dissonância que não é uma dissonância, né? O Paulo Guedes caminha junto com o Bolsonaro e vice-versa, e às vezes até essa confusão política ajuda
a passarem pautas muito impopulares no Congresso Nacional, Fausto? Bem, na verdade, o Paulo Guedes é a face econômica do atual governo Bolsonaro, né? Inclusive, muitas das falas do Paulo Guedes não diferem efetivamente do que o Bolsonaro pensa. Não vamos esquecer que o Paulo Guedes fazia parte da equipe do Pinochet no Chile. Ou seja, a questão da democracia para ele, como o atual presidente, é um mero detalhe, e se atrapalhar os seus projetos, não tem nenhum problema em suspender a democracia. O problema é que a sociedade brasileira gosta da democracia, a sociedade brasileira respeita a democracia, a sociedade brasileira luta por ela. De alguma forma, é isso que nós estamos assistindo em diversos movimentos e formas de manifestação, seja da sociedade organizada, seja do conjunto da população. De alguma forma, o que a gente está assistindo agora é um governo basicamente perdido, né? O governo, de fato, não sabe muito para onde caminhar. A proposta do Bolsa Família, na verdade, do atual governo, não era reestruturar o Bolsa Família, era extinguir o Bolsa Família. Tanto é que, se a gente pegar a redução do número de benefícios e simplesmente o esvaziamento do Bolsa Família ao longo dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, isso ficou muito claro. Se a gente olhar um pouco o conjunto das políticas públicas para os mais pobres, seja a questão da farmácia popular, seja o próprio SUS, tudo de alguma forma caminhava para um desmonte da estrutura social. É claro que a pandemia chegou, com a pandemia a gente assistiu o Congresso Nacional, a partir da pressão dos movimentos populares, do movimento sindical e etc., ter que agir, e o governo foi empurrado ao auxílio emergencial. E aí ele tem claramente que agora, sem algum tipo de política que envolva os mais pobres, a sua eleição estaria comprometida. Então, na verdade, a discussão do Auxílio Brasil é mais uma pauta absolutamente oportunista do governo, e tenta buscar saídas aí para melhorar a sua popularidade, que está em queda. Está em queda por conta da irracionalidade na pandemia, está em queda por uma política econômica que vai no caminho errado, e a população já percebeu isso, e está em queda porque tem um presidente que simplesmente não tem muita lógica, não tem muita forma de agir como um presidente tradicional, mesmo seja de direita ou de esquerda, mas enfim, o atual presidente está bem longe de respeitar as normas democráticas e causando muita instabilidade. De alguma forma, a gente já tem visto, inclusive, alguns setores empresariais se questionando se o atual governo tem condições de chegar até o final do seu mandato, uma vez que os prejuízos já causados por uma visão econômica inexistente, ou, de alguma forma, a única visão econômica deles é o desmonte, e uma visão política de afronta às instituições, tem levado a bastante estragos aí do ponto de vista da nossa relação, inclusive, e principalmente com o globo, né, com o mundo como um todo. É só olhar a pauta do meio ambiente, como a pauta do meio ambiente tem prejudicado diversas ações, diversos negócios ao longo aí dos últimos 3 anos. E um desses prejuízos da condução econômica do governo Bolsonaro é a volta da inflação. A coordenadora de contas nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Rebeca Palles, falou que a inflação já vem atrapalhando inclusive o desempenho do Produto Interno Bruto, do PIB. No segundo trimestre deste ano, o PIB encolheu 0,1%, em meio à estagnação do consumo das famílias. Lembrando, sob a ótica da demanda, o consumo das famílias responde por 62,7% do PIB em 2020. Além dos prejuízos óbvios à população em geral, as famílias mais pobres, a inflação também pode travar essa lenta ou quase inexistente recuperação econômica em curso no Brasil, Fausto? Não, ela atrapalha o desenvolvimento econômico, mas mais do que isso, ela piora a vida das pessoas. Quando você olha a queda no consumo das famílias, nós estamos falando aí em redução do carrinho de supermercado, redução do poder de compra. Nós estamos assistindo novamente a questão da carestia. A carestia hoje é de fato um problema para as grandes famílias, para o conjunto das famílias no Brasil. Quando a gente olha o que aconteceu, por exemplo, com a disparada do preço da carne, com a disparada dos alimentos em geral, né, óleo de soja, arroz, feijão, ou seja, a cesta básica do brasileiro, de certo modo, vem subindo muito, e muito diferente do que acontece com o próprio salário. Os salários hoje estão com muita dificuldade de recuperar suas perdas, de um lado, a renda média das famílias vem caindo porque
não há recomposição salarial para quem está empregado e não há emprego para quem está correndo atrás aí no mercado. Então, quando a gente olha para um conjunto todo, a economia vai muito, muito mal naquilo que a gente chama de mundo real. Pode ter um indicador aqui, um indicador ali que está um pouco melhor, mas o mundo real, a vida das pessoas está pior. E a vida das pessoas estando pior, inevitavelmente, em algum momento, atinge o crescimento econômico. E isso é o que nós já estamos assistindo. E, de alguma forma, é isso que agora, né, a própria mídia tradicional e alguns analistas começam a perceber. Não há possibilidade de você ter crescimento econômico sem a vida das pessoas melhorarem. Aquela fórmula de fazer o bolo crescer para depois dividir é uma fórmula que já não fazia sentido nos anos 70, no século passado, e agora faz muito menos sentido em pleno século XXI. Só há crescimento econômico com distribuição de renda e redução da desigualdade. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana. Até a próxima. Até a próxima, Glauco, e boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.